Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo de volta ao Fac Nerd. Hoje eu vou falar de As Marvels, o novo filme do Marvel Studios, finalmente chegou ao cinema e eu vou falar tudo pra vocês da minha crítica agora. Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar a gente, segue a gente nas redes sociais e vamos lá falar de As Marvels. Tirando logo o elefante da sala, eu gostei sim do filme, achei o filme muito divertido. O problema dele é justamente esse, ele não é muito mais que isso, ele é só realmente muito divertido. Ele parece um grande filler das sequências de filmes do Marvel Studios, apesar de ter uma relevância muito grande, tanto com a cena final da Kamala, como com a cena pós-créditos, que estabelecem uma amplitude muito grande para o MCU. Acho que como filme mesmo, uma história focada no que acontece em As Marvels, não acontece realmente nada demais com uma vilã que não em nenhum momento tem alguma presença realmente forte na trama, nem para assustar a gente, nem para realmente parecer uma ameaça para o grupo de heroínas, já que não tinha só a poderosa da Capitã Marvel, tinham outras duas heroínas muito poderosas. A Monica Rambeau e a Kamala Khan fazem uma participação incrível como heroínas mesmo no filme. Então em nenhum momento você se sente realmente ameaçado de que aquela vilã realmente vai fazer uma coisa terrível, ou para os personagens, ou para os mundos que ela está atacando. Um grande ponto positivo mesmo, que causa todo esse divertimento do filme, é principalmente a história da Monica Rambeau e da Kamala Khan, principalmente da Kamala com a família dela, que torna o filme muito interessante. Eu sou um grande fã da série da Miss Marvel, acho uma série necessária para os dias atuais, apesar do Marvel Studios ter tentado empurrar ela para pessoas que não eram público-alvo, mas eu acho assim que é uma série muito divertida, uma série leve, muito diferente das outras que o Marvel Studios tentou fazer, mas eu acho que é uma série muito boa para apresentar a Kamala da maneira que a personagem é, e também para Iman, que é uma atriz nova que não tinha grandes papéis na TV e agora vai ter o grande momento dela no cinema em As Marvels. E nesse ponto ela se destaca muito, não só como a fangirl da Capitã Marvel, mas também como uma filha dedicada, uma filha amável. Então tanto os pontos dela com a família como os pontos dela com a Capitã Marvel são muito incríveis, muito divertidos. E ela criou uma química muito boa com a Mônica, que gerou inúmeros momentos hilários. Praticamente todos os momentos que eu ri do filme são com elas duas. É incrível a maneira que elas conseguem divertir, apesar de da trama muitas vezes não conseguir ajudar. Teve críticas que elogiaram o filme como um filme de herói como deveria ser, e eu acho que não é bem isso, mas ele lembra muito aqueles filmes de herói antigamente, antes dessa era de heróis no cinema, quando os filmes de herói eram feitos mesmo que uma palhaçadona mesmo, para você só ir no cinema, ver e ir embora e acabou, entendeu? Você não pensar sobre aquilo. Antes de começar essa era dos heróis, com X-Men, com Blade, com Homem-Aranha, os filmes não tinham tanta relevância assim no cinema. Esses filmes que começaram tudo, e a partir desses filmes que eles mudaram um pouco essa ideia. Nesse ponto, As Marvels lembram muito realmente os filmes antes desses, os filmes ali dos anos 80, 90, que eram filmes assim, bem leves mesmo, para você não pensar em nada, com algumas exceções, como Batman e Superman. Sobre a Brie Larson, achei que ela tá melhor nessa versão da personagem. Ela tá um pouco mais leve, ela tendo ali o apoio da sobrinha dela, da Kamala, isso deixou ela mais leve, deixou ela um pouco mais divertida, ela um pouco mais solta. E a própria Brie Larson também tá um pouco mais solta no papel, o que deixou a personagem mais carismática no primeiro filme, que foi uma coisa que atrapalhou um pouco a sintonia da gente com a personagem. Além do fato dela ser extremamente poderosa, o que dificulta demais algumas cenas de ação com relação à personagem. No final das contas, eu acho o filme legal, acho um filme bom, é um filme necessário até um pouco para a fase atual do MCU. Mas a gente fica nessa ânsia de querer que tudo fique conectado, então a gente acaba cobrando um pouco demais do filme, já que faltam uns pontos ali para a gente realmente se empolgar mais com esse filme das Marvels. Mas como eu falei, no final das contas, ele serviu para criar dois pontos importantes dentro ali do MCU, que é justamente o destino da Kamala no final do filme e o destino da Monica Rambeau.
Kamala ali, ela meio que se aposta da persona de Nick Fury. Ela resolve recrutar heróis para formar um novo grupo de Vingadores, que provavelmente vão ser os Jovens Vingadores, que devem ter algum tipo de filme ou pelo menos algum tipo de participação no futuro filme dos Vingadores mesmo. Então aparece ali uma cena dela recrutando a Kate Bishop e nessa mesma cena ela já menciona a filha do Scott Lang, a Cassie Lang, como possíveis primeiras recrutas desse novo grupo, que deve contar com outros heróis também que já apareceram no MCU, mas que meio que ainda não se tornaram heróis. Então é bem possível que nesses próximos filmes eles já apareçam como heróis para serem recrutados pela Kamala. Como deve acontecer, por exemplo, com o Patriota no Capitão América 4. Mas a cena mais impactante do filme, mais surpreendente para quem não tinha tomado os spoilers, é justamente a cena pós-créditos de As Marvels. No final do filme, a Mônica acaba parando em outra dimensão, e nessa outra dimensão ela encontra com outra versão da mãe dela, da Maria Rambeau. Na verdade, ela é a heroína binária, que é uma versão super poderosa da própria Capitã Marvel. E esse nem é o mais surpreendente da cena, afinal de contas, isso tudo é contado pelo Fera, mutante clássico da formação original dos X-Men, apresentada numa versão já utilizada pela Fox do Fera em X-Men 3, inclusive interpretada pelo mesmo ator. O que dá a entender, principalmente agora com esse fim do filme do Deadpool, que a Marvel realmente deve utilizar os X-Men já apresentados pela Fox no cinema como os X-Men canônicos que vão ser utilizados no MCU para vindouras Guerras Secretas. Então é cada vez mais provável que os X-Men clássicos da Fox, com Hugh Jackman, Halle Berry e os outros atores, se juntem com os Vingadores atuais para lutar nessa Guerra Secreta, que provavelmente vai ser o reboot definitivo do MCU, podendo contar com futuros novos X-Men e futuros novos Vingadores. Já que já temos confirmado a participação do Hugh Jackman em Deadpool 3 e fazendo assim mais ou menos o que ela fez com o Tobey Maguire e Andrew Garfield em No Way Home, utilizando filmes fora do canon do MCU como versões alternativas do universo do próprio MCU. Isso vai ser grandioso e pode dar muito certo se ela utilizar a equipe coesa e aparentemente a equipe muito forte que ela vai fazer com esses X-Men. Isso vai criar um hype incrível, principalmente quando essa equipe aparecer junto. Nesse ponto, grande ponto pro MCU. Então é isso, galera. Essa foi minha crítica de As Marvels. Quer ir ver o filme? Tá na dúvida ainda? Vai ver, mas vai com a expectativa baixa, porque você vai se divertir. Você não vai sair de lá com a sua cabeça explodida, mas eu defendo que sim, vale a pena. As Marvels é um bom filme. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, segue a gente nas redes sociais. Curta aí o vídeo se você não curtiu ainda e fica pro próximo vídeo do Fac Nerd. Valeu!